dia. A gente começa mais uma aula de matemática financeira e hoje a gente vai trazer um exemplo prático. A gente vai trazer um modelo de investimento e a gente vai fazer uma simulação. A gente vai comparar esse investimento, ver o que acontece com o dinheiro, como que o dinheiro se comporta tanto no regime simples como no regime composto de capitalização. Basicamente a nossa aula vai girar em torno desse exemplo de investimento. Vamos começar. Classificação dos juros. O que eu vou fazer muito brevemente? Eu vou apenas relembrar com vocês o conceito de regime simples de capitalização e o regime composto de capitalização. Os juros podem ser classificados como simples ou compostos, dependendo do regime de capitalização em que se está trabalhando. Primeira coisa, o que seria a palavra capitalização? Capitalizar um dinheiro é fazer com que esse dinheiro seja capaz de produzir cada vez mais capital. É fazer dinheiro com o próprio dinheiro. É fazer com que esse dinheiro cresça no decorrer do tempo. Mas como é que você pode fazer esse dinheiro crescer à medida que o tempo passa? Bem, você basicamente tem dois jeitos diferentes. Um é o regime simples de capitalização e o outro é o regime composto de capitalização. Qual que é a diferença entre um e outro? No regime simples, você consegue produzir dinheiro, rendimentos, juros em cima tão somente do capital que você investe, tão somente em cima do capital investido. Então você faz dinheiro sobre quem? Você consegue produzir juros, rendimentos em cima do capital. Isso é o regime simples de capitalização. E o regime composto é você fazer dinheiro, é você produzir rendimentos, juros, não apenas em cima do capital, mas também produzir dinheiro em cima dos próprios juros que esse capital produz. Então, no regime composto de capitalização, você tem uma composição de ganhos. Você consegue fazer uma composição de ganhos tanto sobre o capital, mas também sobre os próprios juros. Então você faz incidir uma taxa percentual de ganhos, de rendimentos, de juros, em cima do capital inicialmente investido, mas também em cima dos próprios juros que esse capital produz. Então você tem nos juros compostos duas frentes de rendimentos. Você tem uma composição de ganhos que gira em torno do capital, mas também dos juros. Então por isso que essa composição de ganhos a gente chama de juros compostos. Enquanto que nesse daqui você tem de forma bastante simples, tão somente em cima do capital. Então é o famoso juro simples. Agora, como você está ganhando juros em cima de outros juros previamente produzidos, você também poderia falar que os juros compostos são os famosos juros sobre juros. Então a gente já ouviu com certeza falar muito nessa expressão, os famosos juros sobre juros, que são os famosos juros compostos. Bem, esse é um breve resumo da diferença entre o regime simples de capitalização e o regime composto de capitalização. O que a gente vai fazer? A gente vai agora para um exemplo prático. Vamos entender isso na prática. Trouxe aqui um exemplo numérico e nesse exemplo numérico a gente vai fazer primeiro o modelo de capitalização simples. Olha só qual que é o investimento. Considere que o indivíduo tenha feito hoje um investimento no valor de R$10.000. Então esse foi o valor investido. Então vamos começar a destacar as informações, tá? Então capital C investido é um capital de R$10.000. Todas as informações, todos os dados importantes você tem que ir registrando, anotando, separando do problema propriamente dito. Vai separando as informações que realmente são importantes, que são relevantes. Então vamos lá. Considere que o indivíduo tenha feito hoje um investimento no valor de 10.000 em um banco que remunera seus investimentos a juros simples. Então olha só, aqui a gente falou qual é o regime de capitalização. Ele falou que é o regime de juros simples. Anota essa informação também. E qual é a taxa de retorno? Qual é a razão de retorno nesse investimento? Aí o problemático falou que está na faixa de 10% para cada ano. Então a taxa I de retorno, razão I de interest, em inglês interest significa razão, a taxa de retorno é 10% ao ano. Ok. Aí vem a pergunta, qual que vai ser o saldo credor? Gente, falou em saldo credor,
é o saldo que você vai obter de crédito no final dos seus investimentos. Saldo de crédito é o quanto que você conseguiu acumular, tanto na questão do capital propriamente dito que você investiu, mas em todos os ganhos, os rendimentos, os juros que você produziu ao longo do seu investimento. Então, falou em saldo credor, ele está te falando na verdade em montante. É isso que é o problema, tá? Agora, ele quer saber o montante no final de qual período? Aí ele deixa claro aqui, ó, no final de cada um dos próximos 5 anos de investimento. Então, o período N de investimento é um período de 5 anos. Então, ele quer que você faça o que precisamente? Ele quer que ao final de cada ano de investimento, você destaque, você calcule o montante acumulado. Quanto que ele conseguiu produzir de patrimônio ao final de cada ano investido durante esses 5 anos. Então, esse é o problema. O resumo basicamente é esse. Vamos para uma tabela agora, vamos entender como é que se monta uma tabela, uma planilha financeira. Bem, esse é o exemplo numérico, portanto, de juros simples. A gente vai fazer nesse regime de capitalização. Chamei essa planilha de planilha do crescimento do dinheiro ao longo do tempo. Pode chamar do jeito que você quiser, tá? Isso aqui é só para dar um título, para ficar mais organizado, para ficar mais didático. Nessa planilha de linhas e colunas, pode observar que eu coloquei aí escala, período, saldo inicial, juros e saldo final. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: sempre quando você for colocar ou elaborar uma planilha, quanto mais claro for, quanto mais dados for, quanto mais transparente forem as informações, mais fácil fica de você não apenas fazer os devidos cálculos, mas você tirar conclusões também cada vez mais transparentes, mais claras. Então, dentro de uma planilha financeira, é super importante que você destaque pelo menos alguns desses principais elementos. Quem são alguns desses principais elementos? Você tem que destacar o tempo de investimento, você tem que destacar qual é o capital que você está aplicando, que você está investindo, você tem que destacar uma coluna que trate dos juros produzidos ao longo do tempo, e também nessa planilha você tem que criar pelo menos mais essa coluna, que é a coluna do acumulado, que é a coluna do montante. Então, pelo menos essas informações você tem que colocar, porque senão os cálculos ficam mais difíceis, ficam mais inviáveis de serem feitos, e também você não consegue enxergar com muita clareza. O objetivo de uma planilha é clarificar, é deixar cada vez mais transparente as informações que você organizou. Basicamente é isso, tá? Agora, e quais são as informações que o problema te trouxe? Só vou registrar, só vou trazer de volta aqui do quadro anterior. O capital investido é um capital de R$10.000 no regime simples de capitalização. Ele quer saber o montante ao final de 5 anos. Então, o prazo de investimento é de 5 anos e a taxa aí de retorno é uma taxa de 10% para cada ano investido. Então, essas são as principais informações. Agora a gente vai olhar especificamente para a tabela, tá? Quando eu falo em escala, vocês podem ler isso aqui de várias formas diferentes, ou vocês podem nomear com o nome que você quiser. Eu gosto de chamar de escala e também gosto de chamar de momento. Eu acho que a palavra momento ela traduz um pouco mais de clareza o real significado. Nesse momento, nessa escala, eu vou colocar aqui, ó, escala 0, escala 1, escala 2, escala 3, escala 4 e escala 5. O que significa esse momento 0 ou escala 0? Está relacionado ao período, tá? Quando se fala em período, entenda-se o tempo do investimento, que também você poderia ler como prazo. Qual é o prazo de investimento que você está trabalhando? Bem, a escala 0 significa nada mais, nada menos, de acordo com a minha interpretação, aquilo que eu acho ser mais interessante, o ano 0. O ano 0 é o ano que você ainda não começou efetivamente a fazer os investimentos. Você está apenas organizando os dados para posteriormente colocar na planilha e posteriormente fazer os devidos cálculos. Então, esse ano 0, escala 0, é apenas uma prévia da planilha. É apenas uma organização de todas as informações que você possui.
Quando eu chegar nessa próxima célula aqui, da escala 1, aí sim você está trabalhando efetivamente com o primeiro ano de investimento. Escala 2, de fato, seria o segundo ano de investimento. Escala 3 se refere ao terceiro ano de investimento. Escala 4 refere-se ao quarto ano de investimento. E escala 5 refere-se ao quinto ano de investimento. Lembre-se, o objetivo de uma planilha é fazer com que você consiga enxergar as coisas com mais clareza. Por isso que a gente coloca escala, período e assim por diante. É por isso que eu coloco escala 0, significando o ano 0, o ano que ainda você não colocou o seu dinheiro de fato investido, tá? Você está apenas separando as informações. Quando você falar em saldo inicial, você também pode ler como sendo aquele capital principal. É o quanto que você vai investir, tá? Capital principal, o valor inicial dos seus investimentos. Então, capital inicial, saldo inicial, principal, é tudo basicamente a mesma coisa. O programa falou que ele vai fazer um investimento inicial de quanto? De 10 mil reais. Então, esse é o valor que ele vai começar a investir já no primeiro ano de investimento. Ok. Mas acontece o seguinte, que esses juros ainda não existem, os rendimentos ainda não começaram a ser produzidos. Por quê? Porque ele ainda está no ano 0. Então, naturalmente, que ele ainda não tem nada de ganho em cima desses 10 mil reais. Ele só está organizando. É apenas um planejamento inicial, ok? E o que seria esse saldo final? Saldo final é o saldo credor. Quanto que ele vai ter de crédito ao final de cada período. Ou seja, gente, é o velho conhecido montante. E a gente já aprendeu que montante M é a soma entre o capital e os juros. Então você tem aí basicamente todas as informações iniciais para a partir daí você começar a fazer os cálculos. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse saldo final é sempre o acumulado entre o que você investiu e o que você ganhou de juros. Como você ainda não tem nada remunerado ainda, como você não produziu nenhum juro ainda, então quer dizer o quê? Que o saldo inicial é, na verdade, o quanto que você vai finalizar essa prévia, né, da planilha. Então, você tem que o saldo final, na verdade, é o próprio são os próprios 10 mil reais, porque você não tem nenhum juro produzido ainda sobre esse capital que você ainda pretende investir, ok? Essas são as informações iniciais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que, a partir de agora, o investimento começou a ser feito. O indivíduo, a pessoa, foi lá e investiu 10 mil reais nesse modelo de investimento. Então, você sai, a partir de agora, da escala 0 e entra na escala 1. O que significa isso? Você sai do planejamento e entra na execução do seu projeto de investimento. Então, você começa o seu primeiro ano de investimento. Começou o primeiro ano. Então, você foi lá e investiu, efetivamente falando, 10 mil reais. E aí o tempo vai passando, os juros vão sendo produzidos e no final de um ano você tem aqui o seu saldo final. Gente, os juros vão ser produzidos na razão de 10%, ou seja, 10 reais de ganho para cada 100 reais investidos. Só que ele investiu 10 mil, então 10% sobre os 10 mil dão exatamente quanto? Meramente uma questão de conta, né? Simplificando aqui, ó, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Então você tem aqui 10 vezes 100, você produziu no primeiro ano de investimento R$1.000 de juros. Então isso é um ganho seu, tá? Esses R$1.000 que você ganhou é o quanto que você vai incorporar nesses 10 mil para criar o montante ao final do primeiro ano de investimento. Então você começou com 10 mil, você ganhou 1.000 e no final do primeiro ano você tem agora, efetivamente falando, 11 mil reais de montante. Gente, olha só, isso aqui é o montante que eu vou chamar de M1, é o montante acumulado no final do primeiro ano, tá? Agora prestem, por favor, muita atenção. Qual é o conceito de juros simples? No juros simples, você não leva esse montante para o segundo período. Você não começa o próximo período com um capital inicial sendo tudo que você já acumulou. Não.
no juro simples, você tira o juro produzido, tira os seus ganhos e você entra no período seguinte tão somente com o capital inicialmente investido. Então quer dizer o quê? Que esse acumulado de 11 mil você leva para o início do segundo ano? Não. Você tira os R$1.000 de ganho e começa o segundo ano novamente com quanto? Com os mesmos 10 mil que você começou o primeiro ano. Então você agora sai da escala 1 e pula para o próximo ano de investimento. Você termina o primeiro ano de investimento e entra no segundo ano de investimento. Repito, você vai entrar no segundo ano de investimento com cálculo capital R$10.000 de novo. Então você começou o primeiro ano com 10 mil e vai começar o próximo ano também com 10 mil. Gente, se o rendimento é sempre de 10% sobre o capital inicial, e se são 10% novamente sobre 10 mil, então isso significa basicamente o que? Que 10% de 10 mil vão dar os mesmos R$1.000 anteriormente conquistados. Então aqui você já começa a perceber alguma característica. Aqui você já percebe algo que é comum dos juros simples. O capital inicial sempre vai ser o mesmo capital inicial em qualquer período de investimento. Então os 10 mil do primeiro ano vão ser os mesmos 10 mil iniciais do segundo, do terceiro, do quarto, em qualquer ano desse investimento. Os juros de R$1.000 que você obteve vão ser sempre os mesmos R$1.000 em qualquer ano desse modelo de investimento, tá? O que vai mudar basicamente vai ser apenas o acumulado. Por quê? Porque você começou com 10 mil no segundo ano, ganhou R$1.000 nesse ano de investimento, então você já tem 11 mil. Porém, com os 1.000 que você já tinha ganho no ano anterior, então agora você tem acumulado R$12.000 nesse investimento. Então o montante que eu vou chamar de M2, que é o acumulado ao final do segundo período, é de 12 mil. Como que a gente pode enxergar também esses 12 mil? Você começou com esse saldo inicial de 10 mil, só que ao longo de 2 anos você já ganhou R$2.000, entendeu? Então você tem os 10 mil e mais esses R$2.000, R$1.000 para cada ano de investimento. Então o acumulado, o patrimônio que você já conseguiu juntar nesse modelo de capitalização já totaliza 12 mil. Agora, esse 12 mil é o que você vai começar no ano seguinte? Não. Então você tira os juros produzidos, que são esses R$2.000, e sempre começa o ano seguinte tão somente com o capital inicial, que é de 10 mil. Então você vai produzir aqui os mesmos juros que você produziu no ano anterior, no caso R$1.000. Então você tem agora 10 mil mais 1.000, 11 mil. 11 mil mais esses 2 mil anteriores, você já tem um acumulado de 13 mil. Você já conseguiu formar um patrimônio de R$13.000 até agora. Então é o montante M acumulado ao longo dos 3 anos de investimento, ok? Agora, tu vai perceber também uma característica interessante. Olha só, o capital inicial é sempre de 10 mil. Então aqui vai ser também R$10.000, ok? Vou marcar. Aqui também não vai ser diferente, R$10.000 também. Os juros produzidos aqui sempre vão ser os mesmos, R$1.000 também, ok? Naturalmente no de baixo também vai ser R$1.000. Então em todos os anos você sempre começa com 10 e ganha 1.000, e aí você vai acumulando os ganhos para ver quanto você já formou de patrimônio. Então no primeiro ano você tinha já 11 mil, no segundo ano 12 mil, no terceiro ano 13 mil, e aí fica claro perceber, né? 10, 11, 12, 13, então você vai produzir um total de 14 mil ao final do seu quarto ano, montante 4, e aqui vai ter um total de 15 mil acumulado em patrimônio com esses investimentos no final do quinto período, do quinto ano de investimento. Então a pergunta é, ao final de 5 anos, período a período, qual vai ser o montante acumulado? Qual vai ser o saldo credor ao fim de cada um dos 5 anos? Então a resposta seria basicamente que 11 mil acumulado no primeiro ano,
12 mil acumulado no segundo, 13 mil acumulado no terceiro, 14 mil acumulado no quarto ano e 15 mil acumulado no quinto ano, e aí você finaliza o seu exercício. Ok, gente? Essa é uma planilha que vocês têm que saber montar, vocês têm que saber elaborar, organizar, porque isso é fundamental numa planilha financeira, numa planilha de investimentos. E aqui eu quero que vocês enxerguem o seguinte, olha só que interessante. Quando você observa essa coluna aqui, ó, do montante, que é a coluna do saldo final, se você perceber bem, isso aqui se trata de uma progressão aritmética. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então essa coluna do saldo final, se você observar bem, ela se trata de uma progressão aritmética. Existe uma progressão, existe um avanço nos montantes, só que é um avanço aritmético, é um crescimento linear. É um crescimento linear em qual razão? Qual é a distância de um montante para o outro? A razão dessa progressão aritmética é sempre a razão de R$1.000. E o que é esse R$1.000? Significa nada mais, nada menos do que os juros. Então, quando você olha para um juro simples e olha para o montante acumulado período após período, você enxerga ali a construção de uma progressão aritmética, e a razão dessa progressão aritmética é os juros que você obtém período a período. A mesma coisa você poderia fazer de análise quando você olha, por exemplo, para os juros. Você também tem nessa coluna dos juros uma progressão aritmética, só que é uma progressão aritmética onde não há diferença de um número para o outro, tá? Então, na verdade, é uma progressão aritmética de razão nula, razão igual a zero. Não existe variação daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim por diante. Não existe variação. A diferença entre os juros, na verdade, não existe. É uma diferença nula. E de forma absolutamente semelhante, quando você olha para a coluna do saldo inicial, você também percebe uma progressão aritmética. Só que você percebe também uma progressão aritmética onde a razão dessa progressão é nula. Ou seja, não existe variação nos valores, tá? Olha só, 10 mil para cá, 10 mil. Sempre quando você vai avançando de um elemento para o outro, você sempre percebe a mesma distância, ou seja, distância nula. Então, onde é que tem de fato crescimento? Onde tem crescimento é tão somente no montante, porque no saldo inicial, no capital, não tem crescimento, crescimento nulo, e nos juros não tem crescimento, crescimento nulo. Onde tem efetivamente crescimento é no montante. Então, se a gente pega isso tudo e a gente coloca na forma de um gráfico, você poderia pensar da seguinte forma. Olha só, o capital inicial, tá? O gráfico do capital inicial no juros simples é uma linha horizontal, se mantém constante no decorrer do tempo. Os juros, se você observa o gráfico, também seria uma linha horizontal. Por quê? Porque não existe crescimento no decorrer do tempo. Agora, se você observa, por exemplo, o montante, não. O montante sim tem crescimento. É uma linha horizontal? Não. Se fosse uma linha horizontal, significaria que não tem crescimento, mas o montante sim tem crescimento. É um crescimento linear, então é um crescimento em linha reta. É uma linha reta apontada cada vez mais para o alto, tá? Então você teria que o esboço gráfico de um montante é uma linha reta com crescimento, obviamente, apontado essa reta para o alto. Então você teria um esboço gráfico, seria algo mais ou menos parecido com isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse modelo de investimento e replicar ele, só que agora no modelo de juros compostos. A gente vai aplicar o regime composto de capitalização. Vamos lá. Exemplo numérico de juros compostos. Novamente, tu vai perceber que o investimento é basicamente o mesmo, só que agora o regime de capitalização vai ser o regime composto, ok? Todos os demais dados são iguais. Considere agora que esse mesmo indivíduo tenha feito um outro investimento no valor de
10 mil, mesmo 10 mil que ele aplicou anteriormente, só que sob o regime de capitalização composta, também na taxa de qual? A razão vai ser de 10% ao ano, mesma coisa. A própria pergunta é a mesma, ó. Qual vai ser o saldo credor, ou seja, o montante acumulado no final de cada um dos próximos 5 anos. Então, tudo a mesma coisa. A única coisa que mudou, efetivamente falando, foi o regime de capitalização. Como que você vai fazer esse dinheiro crescer, tá? Então, a gente vai adotar agora o regime composto de capitalização. Vamos lá. Exemplo numérico de juros compostos. O nome da planilha mantive aqui, tá? Só para dar um nome para ficar bonitinho. Planilha do crescimento do dinheiro ao longo do tempo. E você pode observar que a própria planilha é a mesma, tá? Os dados são os mesmos, os nomes são os mesmos. Então, essa escala a gente já aprendeu, que eu particularmente gosto de chamar de momento. Então, eu vou chamar de momento ou escala 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O período significa tão somente o tempo que você está considerando os respectivos prazos de investimento. Tá. O saldo inicial é o famoso capital inicial, é o famoso principal. Isso tudo a gente já sabe. É o quanto que você vai começar os seus investimentos. Os juros são os juros, ou também chamados de rendimentos. E o saldo final é o saldo credor, é o acumulado, é o montante. Montante você também pode ler como sendo a soma entre o capital e os juros. Tudo a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Período. O período eu posso chamar aqui novamente de ano zero. Eu gosto de chamar dessa forma só para ficar claro, bem claro para efeito de didático, né, de compreensão. Aqui vai ser o primeiro ano, escala 1, ano 1, escala 2, ano 2 e assim por diante. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até o quinto e último ano. Prontinho, não tem mistério. Tu vai perceber que o saldo inicial é a mesma coisa também. Os seus investimentos iniciais vão ser de 10 mil. E como você está apenas organizando a sua planilha, não tem nenhum juro produzido até então, tá? Então o saldo final é o acumulado, né? Só que como não tem juros para serem somados, então o saldo final acaba sendo tão somente o saldo inicial. Então a gente vai começar com 10 mil reais os nossos investimentos. Pronto, toda a organização foi feita. Agora sim você entra de cabeça nos cálculos. Vamos sair agora da organização, do momento de organização, momento zero, para o momento de execução do seu investimento. Então agora a gente entra no primeiro ano, tá? No primeiro ano, o que vai acontecer? Você sempre vai começar com o saldo final do período anterior. Qual é a ideia de juros compostos? Os juros compostos vão fazer incidir juros. A gente vai incidir uma taxa de juros sobre tudo que foi acumulado, sobre o montante, tudo que você conseguiu até o período anterior. Gente, o saldo final é de 10 mil, então é com ele que você começa o próximo ano de investimento. No caso, o primeiro ano de investimento. Então tá aqui, ó, você começa o seu investimento com 10 mil e você vai incidir sobre ele uma taxa de juros. Então uma taxa de 10% sobre esse capital inicial, 10% de 10 mil. Aí você simplifica, ó, esses dois zeros, você simplifica com os dois zeros, te sobra 10 vezes 100, aí você tem aqui precisamente R$1.000. Gente, R$1.000 de ganho. Então você começou com 10 mil, o ano foi passando, o primeiro ano de investimento foi passando, no final você conseguiu R$1.000 de ganhos, então você incorpora 10 mil mais 1.000, o capital C mais os juros J, você tem um montante M aqui, ó, que vai dar quanto? R$11.000. Então olha só que super interessante. No primeiro ano de investimento, o montante dos juros simples é exatamente igual ao montante de juros compostos.
O montante de juros simples é exatamente igual ao montante de juros composto. Basicamente é isso. O que vai mudar vai ser do segundo ano para frente. Então sempre no segundo período para frente é que a coisa começa a acontecer diferentemente. É a partir daí que os juros compostos se dispara, ou ele começa a se destacar em relação aos juros simples. Por quê? Porque no juro simples, quando você entra no próximo período de investimento, você tem que tirar os juros adquiridos. Nos juros compostos, você não tira os juros. Você pega tudo que acumulou e começa o período seguinte. Então, quando eu saio agora da escala 1 para a escala 2, ou seja, eu finalizo o primeiro ano de investimento e eu entro no segundo ano de investimento, eu pego tudo isso que foi acumulado e começo o período seguinte. Então, o período seguinte eu começo já com R$11.000 de investimento. Se fosse no juros simples, eu sempre começaria com quem? Com 10 mil, mas agora não, eu pego tudo que foi acumulado. Gente, agora eu começo com um pouquinho de dinheiro a mais, 11 mil. Então isso significa que os juros também vão ser produzidos um pouquinho a mais do que o período anterior. Se no ano anterior eu consegui R$1.000, no período seguinte, no ano seguinte, eu vou conseguir um pouquinho mais. Então o que você faz? Calcula 10% exatamente desse novo capital inicial. Sempre vai ser um capital novo, tá? Sempre vai ser um pouquinho a mais. Aí você simplifica, né? Esses dois zeros, você simplifica com esses dois zeros, te sobra 10 vezes 110. Quanto que é 10 vezes 110? R$1.100 a mais. Isso aqui significa ganho. Se no ano anterior você ganhou R$1.000, agora nesse ano você já tem 1.100. Ganhou R$100 a mais em cima desses R$1.000. De onde que vem esses R$100 a mais comparado com esses R$1.000 aqui? Esses R$100 a mais vem exatamente em cima dos juros, porque 10% dos juros é 10% de 1.000, e 10% de 1.000 dá R$100. Então você ganhou não apenas em cima do capital inicial, mas você também ganhou em cima dos próprios juros. Então esses R$100 aqui, ó, vem exatamente daqui. E esses R$1.000, os R$1.000 vêm do capital. Entenderam? Então por isso que você ganha mais nos juros compostos. Então você tem 11 mil mais 1.100, então agora você passa a ter precisamente R$12.100 acumulados. Então você tem um acumulado aqui, montante 1 no primeiro ano e o montante 2 no segundo ano. É lógico que a partir daí os cálculos começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Então o que você faz? Ou você usa uma planilha eletrônica, né, um Excel da vida, ou você usa uma calculadora simples, ou mesmo um cantinho do caderno para você fazer as contas, caso você não consiga fazer os cálculos mentalmente. Cada vez mais fica mais difícil, óbvio. Então a partir de agora a gente vai colocar no cantinho do quadro apenas para que vocês entendam bem o passo a passo, ok? Vamos lá. Quanto que você já acumulou no segundo ano de investimento? 12.100. Então é com ele que você começa o próximo ano, R$12.100. Se fosse nos juros simples, você começaria esse ano aqui com quanto? Com 10 mil. Agora você vai fazer o que? Calcular 10% exatamente em cima do capital novo, que é um novo capital iniciado aqui no processo de investimento. Então 12.100. Então quanto que é 10% de 12.100? Fazer conta, tá? Cada vez mais cuidado. Então divide por 10, divide por 100, divide por 10, divide por 100. Ficou 10 vezes 121. Então é 121 com esse zerinho a mais, ó. Então agora você tem o que? 1.210 de ganho. Então você tem agora qual o acumulado? Qual é o montante? O que você começou o terceiro ano de investimento mais o que você ganhou de juros. Então é só somar os dois, 12.100 mais 1.210. Então vou vir aqui no cantinho agora, ó, 12.100 mais 1.210. Ficou na dúvida, tem dificuldade para fazer as contas? Faça no cantinho, tá? Então sempre com cautela. O mais importante é entender o passo a passo. 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 2,
3, 2 mais 1, 3 e 1 mais 0, 1. Então você já tem ao todo, ó, 13.310 acumulados. 13.310 reais acumulados ao final do terceiro ano de investimento, montante 3. Esse capital acumulado você leva para o período seguinte, porque ele vai ser o novo capital. É com ele que você vai investir o próximo ano, tá? Então você vai fazer o que? Começa com esse valor, calcula 10% sobre ele para ver o tamanho do seu ganho ao longo de um ano. Então 10% de 13.310 e faz as contas. Divido por 10, divido por 10, divido por 10, divido por 10, então ficou 1 vezes 1.331. Então vai ficar tão somente 1.331. Esse é o seu ganho no final do quarto ano. Então você tem um acumulado de quanto agora? É esse valor mais o ganho. Então vamos lá para o rascunho, ó, 1.331, e aí você soma, né? É o quanto que você começou o investimento, quanto que você ganhou sobre esse investimento, e aí você faz a soma para calcular o acumulado. Então 0 mais 1, 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4 e 1 mais 0, 1. Então você já tem um acumulado agora de 14.641. 14.641. Esse acumulado é tudo que você já possui ao longo de 4 anos de investimento. E você pega esse valor e leva para o ano seguinte. 14.641. Começa com esse patrimônio, só que você vai deixar mais um ano investido. Então mais um ano investido é a garantia de mais 10% sobre ele. 10% de 14.641 dá precisamente quanto? Fazer conta, né, gente? Divido por 10, divido por 10. Então ficou 1/10 desse valor. 1/10 desse valor é pegar esse valor e dividir por 10. Então vai ficar aqui a vírgula. Então é 1.464,1. 1.464,1. Então você tem mais esses R$ 1.464 de ganho. Você soma com quanto você investiu inicialmente, e aí você tem um acumulado aqui, o famoso M5, montante acumulado depois de 5 anos. Vamos somar 1.464,1, ó. Tá aqui, ó, 1.464,1. Aí você completa o número de cima, né? Vírgula debaixo de vírgula, e aqui você tem um zerinho aqui. E você faz aí definitivamente a soma aqui, ó. 0 mais 1, 1, vírgula debaixo de vírgula, 4 mais 1, 5, 6 mais 4, 10, vai 1, 6 mais 4, 10 e 1, 11, vai 1, 4 e 1, 5 e 1, 6, e aqui 1 mais 0, 1. Então você tem acumulado até agora R$16.105 com 10 centavos. 16.105,10. Então tá aqui, ó, R$16.105 com 10 centavos. E aí você finaliza o seu exercício, finaliza a sua planilha, porque o objetivo era o seguinte: ao final de cada ano, qual foi o patrimônio acumulado, qual foi o saldo credor ao fim de cada um dos 5 anos. Então tá aqui, ó, 11.000 no final do primeiro ano, 12.100 no final do segundo ano, e assim por diante até chegar aqui. Gente, essa é a forma mais simples, mais didática que eu encontrei de fazer vocês entenderem o preenchimento ou a construção de uma planilha financeira trabalhando com um regime composto, com juros compostos, tá? Regime composto de capitalização. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte: se você compara os valores, vamos começar com o saldo inicial, tá? O saldo inicial. Se você começa a comparar valor por valor, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto ano e assim por diante, como é que você pode fazer uma comparação de um número para o outro? Se você pega o 10.000 e multiplica por 1,1, você chega no próximo. Se você pega 11.000 e multiplica por 1,1,
você chega no 12.100. Se você pega o 12.100 e multiplica por 1,1, você chega no próximo, e assim por diante. Se para você chegar no próximo elemento você tem que usar um fator multiplicativo, então você está trabalhando na verdade com uma progressão geométrica. Então a progressão, o avanço, o crescimento é um crescimento geométrico. Então ele segue um crescimento exponencial. Por quê? Porque você, para chegar no próximo, você sempre se utiliza de uma multiplicação, tá? E esse vírgula 1 aqui, ó, o que é esse 1? Esse 1 aqui é o 10% que você calcula sobre quem? Sobre o capital inicialmente investido. Então, para você chegar no próximo elemento, é só ir fazendo basicamente o que? 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Esse 1,1 é a chamada razão da progressão geométrica, que a gente chama pela letra Q, né, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Então a razão dessa nossa PG é 1,1, ok? De forma absolutamente semelhante, você tem também nos juros. Os juros também crescem. Olha só, de 1.000 para 1.100 é você multiplicar por 1,1. De 1.100 para você chegar em 1.210, também você tem que fazer o que? Multiplicar por 1,1. De 1.210 para chegar em 1.331, você também tem que multiplicar por 1,1 e assim por diante. Então, a sequência formada pelos juros também é uma sequência geométrica, cuja razão é a mesma razão anterior, 1,1. E de forma absolutamente semelhante, você também tem a questão do montante, o saldo final. Ano após ano, os acumulados, se você quiser fazer de forma mais prática, é só pegar número por número e ir multiplicando por quem? Por 1,1, 1,1, 1,1 e assim por diante, porque trata-se na verdade de um crescimento exponencial, de um crescimento geométrico. Então é uma PG cuja razão é igual a 1,1, tá? Então olha só, todos os elementos nos juros compostos, capital, juro e montante, têm crescimento. Todos eles crescem. Então, se fosse para a gente organizar uma espécie de um esboço gráfico, tanto para o saldo inicial, capital inicial, como para os juros e também para o montante, a gente poderia criar algo do tipo assim, ó, juros. Os juros, eles não ficam lateralizados como acontece no juros simples, tá? Quando fica lateralizado na horizontal, significa que não há crescimento. No juros simples, não há crescimento. Os juros sempre vão ser os mesmos no decorrer dos tempos, tá? Já nos juros compostos, não. Os juros crescem, mas os juros crescem de forma linear, de forma reta, seguindo um padrão aritmético? Não. Os juros compostos, eles crescem de forma exponencial, de forma geométrica, formando uma curva cada vez mais apontada para o alto. De forma muito semelhante, você tem também em relação ao capital inicial. Nos juros simples, não há variação, não há mudança no valor do capital inicial. Nos juros simples, o capital inicial sempre fica lateralizado, sempre fica constante, uma linha horizontal. Ele não tem um crescimento. Nos juros compostos, tem crescimento. O capital cresce, mas ele cresce de forma linear, uma linha reta? Também não. O capital nos juros compostos, eles crescem também seguindo uma curva geométrica, uma curva exponencial, cada vez mais apontada para o alto. E de forma muito semelhante, você pode falar também em relação ao montante. O montante nos juros compostos, ele também não fica lateralizado. O montante nos juros simples também não fica lateralizado não. Só que a diferença é que nos juros simples o montante cresce, mas ele cresce linearmente falando. Ele tem um crescimento aritmético, enquanto que nos juros compostos o crescimento ele é geométrico, é um crescimento exponencial. Então as três curvas nos juros compostos são curvas acentuadas, são curvas com tendência de explosão.
são curvas cada vez mais apontadas para o alto, num crescimento cada vez mais acelerado. Pode observar que nos juros compostos, os três elementos crescem: juro, capital e montante, o que não acontece no juros simples. Vamos rever aqui rapidamente. Olha só aqui, por favor. Você observa aqui no juros simples que o único elemento que cresce é o montante. O juro fica lateralizado, o capital fica lateralizado e o único elemento dos três que cresce de fato é o montante, o valor acumulado. Diferentemente, voltando para os juros compostos, tá? Diferentemente dos juros compostos, onde os três elementos crescem. Gente, feita essa abordagem, eu quero que vocês entendam agora o seguinte: a gente vai fazer uma comparação, a gente vai olhar graficamente, só que agora com um pouco mais de sofisticação, todas essas análises que a gente fez. Eu quero que vocês observem aqui para mim agora o seguinte: a gente vai comparar o capital inicialmente aplicado, tá? É o quanto que vai ser investido, obviamente, nesse investimento. Mas eu vou comparar o capital inicial tanto no regime simples como no regime composto. Vamos observar. Você tem essa linha em azul, que é a linha dos juros simples. E você tem a linha em laranja, que é a linha dos juros compostos. Ok, tranquilo. Você tem aqui o primeiro ano de investimento, segundo ano de investimento, terceiro ano de investimento, quarto ano de investimento e quinto ano de investimento. A gente está comparando o capital inicial, tá? O valor inicialmente investido. Vamos lá. No primeiro ano de investimento, os dois investimentos começaram com o mesmo valor, 10 mil. A diferença é que nos juros simples, esse valor sempre se manteve. Não houve diferença de um investimento de um ano para o outro, tá? Então, o capital inicialmente investido, ano após ano, é sempre a mesma coisa. É por isso que essa linha azul aqui, ó, é uma linha horizontal, é uma linha lateralizada, não tem oscilação, é uma linha sempre constante, não tem nenhum tipo de crescimento. Diferentemente da linha laranja. Por quê? Porque o capital inicial dos juros compostos é sempre um capital acumulado. Então você vai pegar os 10 mil, você vai incorporar a ele os juros que você obteve e vai formar um novo capital para você começar o ano seguinte. Então, o ano seguinte você começa com 11 mil. Esse tempo vai passando, um ano vai passando, vai se formando juros, e os juros produzidos ao longo desse ano você vai incorporar para formar o novo capital no novo ano. Então, o valor sempre vai aumentando ano após ano, tá? Então, tu pode observar que sempre existe uma diferença a mais ano após ano do capital investido. Enquanto que no juros simples o capital sempre se mantém constante, nos juros compostos o capital inicialmente investido é sempre maior. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com o seguinte, essa linha em laranja, ela dá a entender que é uma linha horizontal, mas não é, gente. Isso aqui é um juros compostos. Então significa o quê? Que aos poucos essa linha ela vai tendendo a crescer cada vez mais e mais e mais, numa curva cada vez mais acentuada para cima. Então existe sim uma tendência de crescimento exponencial geométrico. Existe uma aceleração positiva no ritmo de crescimento dessa curva. Então eu quero que vocês entendam qual que é a diferença básica entre capital inicial, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos. O próximo gráfico é o seguinte: comparação entre os juros. A gente vai fazer agora uma mesma análise, só que focando tão somente os nossos olhares nos juros, tanto no regime simples quanto no regime composto. Basicamente, gente, é a mesma coisa, tá? A análise é absolutamente semelhante. Então você tem aqui, ó, a linha azul, que são os juros simples, e você tem a linha laranja, que são os juros compostos. Bem, aqui você tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Pode observar que os juros produzidos no primeiro ano são os mesmos juros para os dois regimes, R$1.000. A diferença é o seguinte, que nos anos seguintes
os juros simples são sempre os mesmos. Por quê? Porque se você não muda o capital investido, você não vai mudar o juro produzido. Se o capital inicial é sempre o mesmo, então o juro vai ser sempre o mesmo, diferentemente dos juros compostos. Por quê? Porque se o acumulado no ano anterior é o novo capital no ano seguinte, quando incidir uma taxa percentual de juros sobre esse novo capital, vai ser sempre um juro maior, porque o capital inicial é sempre maior. Então é por isso que desses R$1.000 para esses 1.100 houve um aumento nos juros, porque o capital inicial aumentou, então os juros também aumentam. E de forma semelhante você tem esse crescimento exponencial na produção dos juros. Os juros, ano após ano, eles vão subindo cada vez mais. Por quê? Porque o capital inicial também aumenta cada vez mais, ano após ano. Então você tem o seu dinheiro crescendo num ritmo cada vez mais acelerado. E novamente, os juros simples, os juros produzidos são uma linha reta horizontal, não há crescimento, diferentemente dos juros compostos. Dá a entender que essa linha aqui é uma linha horizontal, mas não é. Essa linha horizontal não, desculpa, uma linha reta, tá? Não é uma linha reta, não é um crescimento retilíneo, não. É um crescimento exponencial. A curva dos juros também tende a crescer de forma cada vez mais acelerada. Então, tomem cuidado. O capital inicial cresce de forma exponencial e o juro também cresce de forma exponencial nos juros compostos. E no juro simples, o capital inicial não cresce, fica sempre lateralizado, e os juros nos juros simples também não cresce, fica sempre lateralizado. Então, somente nos juros compostos os três elementos crescem, tá? Capital inicial, juros produzidos e o montante acumulado. Vamos fazer mais uma análise aqui. Observe, por favor. Comportamento nos juros simples. Eu quero que vocês observem agora para mim o seguinte, o capital, os juros e o montante. Isso no regime simples de capitalização. Então você tem aqui o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. No regime simples de capitalização, tá? Observe que os juros produzidos aqui, são sempre os mesmos juros. No regime simples de capitalização não existe crescimento, é sempre uma linha lateralizada, é sempre uma linha horizontal. A mesma coisa acontece em relação ao capital inicial, também não há crescimento, é sempre uma linha lateralizada, uma linha horizontal, não tem crescimento. Pode observar que tanto essa linha aqui, que corresponde ao capital, quanto essa linha aqui, que corresponde aos juros, é como se fossem os trilhos de um trem, ok? Essa distância aqui, é sempre a mesma distância de um ano para o outro. A distância entre o capital inicial e o juro é sempre a mesma distância. É como se fosse é só lembrar dos trilhos de um trem. Basicamente é a mesma coisa. A diferença está basicamente aonde? É no montante. É o montante quem cresce nos juros simples. É um crescimento linear. Você pode perceber que o crescimento em cinza é uma linha reta, é um crescimento retilíneo, não é um crescimento exponencial formando uma curva, como acontece com os juros compostos. A distância de um ano para o próximo, pode perceber que é sempre a mesma distância, de 11.000 para 12.000, R$1.000, de 12.000 para 13.000, R$1.000, 13.000 para 14.000, R$1.000, 14.000 para 15.000, R$1.000. É sempre a mesma distância de um ano para o outro. Então, o único que cresce efetivamente no juros simples é o montante. O capital e os juros permanecem sempre lateralizados. Vamos fazer mais uma comparação? Agora a gente vai calcular os mesmos elementos, o capital, os juros e o montante, só que agora no regime composto de capitalização. Repetindo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano,
quarto ano e quinto ano. Você tem aqui embaixo que é a linha dos juros produzidos e você já pode perceber que os valores vão aumentando gradativamente. Olha só, 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464,1 e assim por diante. Se no início o tamanho do crescimento era pequenininho, você já pode perceber que aqui para o final, ó, o crescimento já está aumentando. E à medida que o tempo vai passando, o crescimento é cada vez mais intenso. Então essa curva em laranja, que são juros produzidos no regime composto, essa curva tende a ficar cada vez mais acentuada para cima. De forma semelhante você tem em relação ao capital inicial, ó. Começa com 10.000, depois no ano seguinte passa para 11, o ano seguinte o inicial passa para 12.100, no ano seguinte o inicial passa para 13.310 e assim por diante. Ano após ano o capital vai aumentando, mas num ritmo cada vez mais intenso de crescimento, numa curva exponencial. E o mesmo vai acontecer em relação ao montante, ao acumulado, tá? Ano após ano tu vai perceber que esses valores vão crescendo de forma geométrica, de forma exponencial. Essa curva cinza, ela tende em algum momento do tempo crescer absurdamente, ok? Formando essa curva exponencial. Gente, olha só, a gente fez o comportamento e para finalizar, eu vou colocar mais uma comparação, tá? Que é o comportamento do montante. Aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. A gente vai olhar tão somente o comportamento do montante, tanto nos juros simples como também nos juros compostos. Você tem novamente a linha azul, são o montante nos juros simples, e a linha laranja é o montante nos juros compostos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e assim por diante. O montante ao fim do primeiro ano, pode observar que é igual para os dois. A diferença, basicamente falando, é qual? É que na linha azul, que é o montante do juros simples, o crescimento, ó, ele é sempre linear, é um crescimento em linha reta, é um crescimento sem aceleração no crescimento, não existe aceleração no processo de crescimento, é um crescimento retilíneo, diferentemente da linha laranja, que é o crescimento dos juros compostos. À medida que o tempo vai passando, tu percebe que ele vai querendo se distanciar cada vez mais da linha de baixo. Então vai chegar o momento do tempo que essa linha vai estar absolutamente espaçada, distante em relação a outra curva, tá? Então tu vai perceber que o montante dos juros compostos vai chegar uma hora que a distância vai ser realmente gigante. Aí quando você deixa o seu dinheiro investido no regime de composto de capitalização, tu vai perceber que o que você acumulou é muito mais do que você teria acumulado se estivesse no regime simples de capitalização. É por isso que, na medida do possível, eu repito, se você puder deixar os juros incorporados aos seus investimentos, para que esses juros que você ganhou, que eles também produzam novos juros, isso é o ideal de um bom investimento, para que você consiga aumentar o seu patrimônio, para que você consiga fazer riqueza, crescer o seu capital num processo cada vez mais acelerado. Bem, gente, espero que de alguma forma eu tenha contribuído um pouco mais para enriquecer o conhecimento de vocês. A gente fez uma análise de planilha, de cálculos, mas a gente também fez uma análise simples, tá? Mas uma análise simples na parte de gráfico. Então eu espero que de alguma forma vocês tenham saído dessa aula de hoje melhores do que quando vocês iniciaram há aproximadamente uma hora atrás. Paro a aula por aqui, deixo minha gratidão pelo carinho da atenção de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!